Bom, pessoal, boa noite para todo mundo, bom dia para quem está assistindo de dia. Como eu tinha prometido a vocês, eu falei que eu ia programar um assistente virtual de programação, fazer o nosso próprio assistente virtual de programação em Java, não é? Então, eu realmente fiz um protótipo aqui, perdi aí uns 3 dias direto, de manhã até de noite fazendo, com a ajuda da... A princípio, eu pedi ajuda ao DeepSeek, e depois eu peguei um pouquinho de ajuda também da inteligência Gemini do Google, ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês esse protótipo, tá? Então eu vou executar ele aqui. Então ele é escrito em Java, certo? Então tá aqui ele, o código fonte. Então como é que é o nome dele? Aqui o mouse, ó, IFRN Kang AI, versão 1.0, IF Coder, certo? Então aqui nós temos o primeiro protótipo aqui do IF Coder e o código, ok? Que eu vou explicar daqui a pouco, certo? Vamos rodar, né? Eu já rodei ali no terminal, rodar aqui diretamente aqui no NetBeans, né? Então, que interface gráfica é essa? Que tipo de interface gráfica é essa? Pessoal, essa aqui é uma interface Text User Interface, TUI, certo? Ela não é uma interface gráfica, ela não é uma GUI, ela não é uma Graphical User Interface, ela é uma interface de texto baseada em CLI, Command Line Interface, ok? Então, esse tipo de interface, agora eu estou aqui com o navegador aberto aqui para mostrar, ó, esse tipo de interface, qual que é a vantagem, né? Por que se usa esse tipo de interface? Porque você não precisa de estar com a sua interface gráfica de usuário carregada, certo? Então, apenas no ambiente só de texto, eu consigo executar esse tipo de interface, certo? Então, por exemplo, você está acessando via SSH, você está acessando a máquina remotamente, certo? Então, você vai utilizar, muito provavelmente, se você não carregar de alguma forma ali a interface gráfica, você vai estar utilizando a CLI, Command Line Interface, ok? Então, esse tipo de interface gráfica, TUI, ela funciona em cima da interface de linha de comando, certo? Onde você tem componentes gráficos, ó, você tem uma série de componentes gráficos que são, na verdade, texto. Então você precisa de uma biblioteca que desenhe esses componentes, renderize esses componentes na tela para você, certo? Você não vai programar isso aqui do zero. A mais famosa é a biblioteca NCourses, ok? Mas eu resolvi fazer em Java, ok? Então, em Java é a biblioteca Google Lanterna, certo? Com esse nome assim bem maluco. Google Lanterna. Deixa eu ver se tem aqui, ó, import Google Code Lanterna, tá? Então o Google Lanterna é que faz exatamente esse tipo de interface. Então deixa eu carregar aqui, né? Então tá aqui, ó, a interface aqui do nosso assistente virtual de inteligência artificial para codificação, certo? Que eu fiz com a ajuda, eu não fiz sozinho, porque, por exemplo, eu não conheço essa biblioteca Google Lanterna, então como é que eu consegui fazer? Consultando a inteligência artificial, não é? Perguntando para ela, pedindo para ela, tirando dúvidas, ok? Até que eu cheguei nisso aqui, tá? Mas o fato é que eu sabia o que era para fazer, né? Eu sabia o que eu queria fazer, né? Eu quero me conectar a um servidor local
Olama. Então, se você observar aqui, ó, nessa tela inicial, eu vou escolher os modelos disponíveis. Como é que esse programa sabe que eu tenho esses modelos? Porque ele acessou, aqui ó, ele acessou aqui pessoal, nesse código aqui, é a interface gráfica. Então eu vou abrir a parte que ele se conecta ao servidor Olama, né? Então aqui ó, estou no pacote Model Service, aqui é uma interface e aqui é a implementação, Olama, certo? Então ele acessou uma URL, que nesse contexto aqui nós chamamos de endpoint, para acessar a API em JSON, certo? Então, ele usou HTTP, ok? E onde ele pôde, então, listar todos os modelos. Então, ele acessou aqui, ó, localhost, a porta, barra API, barra tags, base URL. Quem é base URL? Base URL é localhost na porta 11434, ok? Então ele acessa localhost na porta 11434 barra API barra tags. Com isso, ele vai receber como resposta, pessoal, esse JSON aqui, ó, aqui não, que é a barra API barra PS, é o que está rolando agora na placa de vídeo, que não é nada. Agora, se eu botar barra API barra tags, agora eu tenho a lista de todos os modelos que eu tenho instalado aqui no meu servidor Olama local, certo? Então, com isso, eu criei esse método, né, que acessa, ele vai receber uma resposta em JSON, certo? Tá aqui, ó, tá? E quando a resposta chegar, então ele vai carregar na interface gráfica. Então, pessoal, veja, eu tô na minha, deixa eu executar aqui. Eu tô na minha interface gráfica, certo? Fiz uma requisição HTTP, então deixa eu escolher aqui um aqui, tá? Eu vou escolher, por exemplo, aquele que a gente estava fazendo, o Qwen 2.5 Coder. Escolhi, ó, você vê que vai aparecer aqui, ó, o modelo agora é o Qwen 2.5 Coder, é o que está escolhido. Aqui é um histórico, né? Então eu selecionei o modelo Qwen 2.5, tá? E agora eu vou escrever uma pergunta, certo? Então aqui eu botei o foco agora lá no input, certo? Então, por exemplo, eu vou fazer a pergunta aqui, ó. Quais as capitais do Brasil? Quais as capitais do Brasil? Ok? E os estados. Então, quando eu apertar Enter, ele vai enviar, a minha interface gráfica não vai travar, mas a resposta não vai vir de imediato, certo? Então eu preciso fazer uma requisição assíncrona. Eu não posso travar a interface gráfica esperando a resposta do servidor, certo? Pessoal, isso é muito utilizado em JavaScript, tá? Mas a gente pode fazer aqui, ó, na interface de CLI, na interface TUI, no Text User Interface. Também podemos usar o mesmo conceito. Eu não quero travar a interface gráfica. Então eu vou fazer a requisição, ó, enviei. Ainda não recebi a resposta, ó. Tá vindo. O servidor, ele demora uns segundos para o Olama processar, tá? Então, se tudo der certo, né? Aqui é ao vivo, né? Não chegou nada para mim. Chegou. Tá aqui, ó. Demorou, mas chegou. Né? Então, eu ainda preciso ajustar muito aqui, sabe? Esse programa, então, ele é só um protótipo, tá bom? Ainda precisa melhorar muito, não é? Para a gente conseguir ler direito as coisas. Ok? Mas eu só estou mostrando o que eu consegui fazer até agora. Então, tá aqui, ó. O Brasil é composto, aqui, ó, por 27 estados e um Distrito Federal, Brasília, cada um com sua própria capital. Eu ainda preciso, essa parte da interface gráfica, eu ainda estou aprendendo. Então, por isso que está tão ruim, certo? Eu vou melhorar a interface gráfica.
Por que eu fiz essa interface gráfica assim? Pessoal, eu fiz de propósito, porque eu quero poder acessar o meu programa, mesmo que eu não tenha uma interface gráfica carregada. Então, se eu tiver na linha de comando, eu vou conseguir acessar. Se você tiver num computador que, que ele é um computador muito fraco, você nem sequer vai ligar a interface gráfica, um servidor, ou um servidor não é fraco, né? Ou você instalou um Linux num dispositivo que é tão fraco que o Linux está lá, mas você não consegue usar a interface gráfica. Então você usa ele sem interface gráfica. Então o meu programa funcionaria, certo? Então depois eu vou implementar ele para ele abrir uma interface através de um navegador, certo? Eu também quero implementar essa parte nele, tá? Mas por enquanto, como vocês podem ver aqui, ó, tá funcionando. Vamos escolher outra. Vou escolher o Codilama, um outro modelo. Codilama, você vê que mudou lá, ó. Codilama. E agora eu vou. Aí ele mudou aqui, ó. Deixa eu pegar o mouse aqui, ó. Ele mudou aqui, ó. O modelo agora é Codilama, certo? Aqui em cima, ó. O modelo selecionado agora, Codilama, certo? Né? Então ele tem 13 bilhões de parâmetros e o espaço que ele ocupa no disco é 7,4 gigabytes, tá? Então eu vou fazer uma pergunta, deixa eu botar o foco agora lá para o input, ok? Então, eu vou pedir aqui a ele o seguinte, a gente pode fazer uma pergunta, mas eu vou pedir o seguinte, crie uma função em JavaScript puro que desenha um fractal. Quero tudo numa linha para executar na barra de URL do navegador. Vamos ver se ele vai me dar uma resposta. Como eu disse, pessoal, ó, ele não vai travar a minha interface gráfica enquanto ele está esperando a resposta, não. Ó. Eu estou mexendo aqui na interface gráfica, ó, certo? A resposta ainda vai vir, tá? Então, eu vou passar ainda as férias programando isso aqui, certo? Mas vocês podem ver que está funcionando, né? Deixa eu ver se eu boto de novo aqui. Aqui. Eu queria ver a resposta que saiu lá, né? Saiu alguma resposta? Até agora não, né? Ele está criando ainda a função JavaScript, eu acho, né? É o Codilama, tá bom? Ele não, até agora não apareceu nenhuma mensagem de erro. Se bem que ele já criou, eu não estou conseguindo baixar aqui o cursor da tela aqui para baixo, sabe? Eu não estou conseguindo fazer isso para poder ver aqui, ó. Aqui não é. Ah, agora sim. Ah, ele criou aqui, ó. Ele criou o JavaScript que eu pedi, ó, tá vendo? Então eu estou conseguindo. Quer ver um pouquinho do código? Então isso aqui se ajusta com o tamanho, mas em Java, cara, se você botar muito pequeno, ele vai quebrar a aplicação, sabe? Mas você vê que ele se ajusta aqui com o tamanho, certo? Deixa eu abrir outra aqui. Esse aqui eu abri direto no terminal. Agora eu posso abrir aqui também no NetBeans, né? Compilando o código novamente, certo? Então ele vai pronto, abriu aqui, ó. É levemente diferente, as cores não é, fica um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, ó. Eu vou botar um, pessoal, que ele não cabe na minha placa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Esse aqui é muito pesado, ele não cabe, tá? Eu escolhi, mas ele só vai dar problema na hora que eu for usar. Pronto, agora eu vou dizer o seguinte: crie um comando de uma única linha em JavaScript para que eu possa executar na barra
de URL do navegador e ele desenha um fractal. Eita! Aí é que vai demorar mesmo, porque esse modelo que eu escolhi, que foi o DeepSeek Coder versão 2.1, versão 2 só, ele não cabe direito na placa de vídeo. Aí, quer ver, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Enquanto ele não, não chega a resposta, né? Perdão, tô espirrando aqui. Enquanto ele não chegou a resposta, ó, não foi do jeito que eu pedi, porque eu pedi para ser em uma única linha. E ele criou aqui, ó, usando um monte de linhas, não é? Então, não foi exatamente como eu pedi, mas está aqui, ó, tá? O JavaScript, certo? Porque posso selecionar outro modelo? Posso sair selecionando aqui, ó, tudo que eu quiser. Escolhi outro, ó. Faça mais uma vez. Aí você pode perguntar, Aníbal, como assim faça mais uma vez? Você pediu para um modelo e o outro modelo vai saber? Faça mais uma vez. Pessoal, vai. Ó, eu aprendi muita coisa fazendo isso aqui. Por exemplo, quando você está se conectando com o servidor Olama, toda pergunta que você fizer, é o cliente, que tem que reenviar o contexto. A conexão entre você e o Olama é um serviço stateless. Não guarda o estado, certo? Não tem persistência do seu contexto, não. Entendeu? Você faz a requisição HTTP, obtém a resposta e pronto, o servidor esqueceu, tá? Por que você tem a impressão que ele está guardando o contexto? Porque é o seu navegador, é o seu programa que está reenviando tudo de novo, certo? Então, dito isso, eu também programei assim. Então, eu vou guardando o contexto localmente e quando eu faço a pergunta, ele vai enviar tudo de uma vez, até as coisas essas outras perguntas aqui que eu fiz antes. Ele agrupa tudo e envia tudo, certo? Para que tenha o contexto. Então, mesmo que eu troque aqui, ó, o modelo, deixa eu botar agora o Codilama, tá? O Quen, né? Tá o Codilama. Então, mesmo que eu troque o modelo, eu vou reenviar o contexto todinho. Então, eu quero em uma única linha. Eu quero tudo numa única linha, rapaz. Vamos lá. Vamos ver. Mandei para o Codilama. Aqui, ó, o modelo selecionado. Codilama, certo? Então, a resposta é para aparecer aqui, né? Deixa eu botar aqui lá para baixo, tá? A resposta ainda não... Essa aqui é a resposta antiga, né? Vamos ver a resposta nova agora, que você vê que demora um pouco, tá? Então, já pensou se a interface gráfica fica travada, esperando, né? Então, você tem que fazer uma chamada assíncrona. Vamos ver o código enquanto ele está esperando aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no código, certo? Então, pessoal, olha só. Eu tenho aqui... Nossa, Aníbal, o que é esse código? Se você for olhar aqui, pessoal, por que tem tantos códigos e tantas pastas? Porque para eu usar, já que eu estava usando esse tipo de interface TUI, a biblioteca lá do Google, que é o Lanterna, eu pensei, eu vou usar algum padrão de projeto que seja parecido com o MVC, Model View Controller. E o padrão é o Model View Pretender, certo? Então, eu separei aqui o meu projeto, né, em modelo, em view, que é a interface gráfica, e o pretender é como se fosse o presenter, desculpe, presenter. Model View Presenter. Model View Presenter. É o modelo MVP, certo? MVP. O presenter é justamente quem vai unir o modelo, os dados, a forma que tem que apresentar e enviar para a interface, certo? Para o view.
tá? Então, aqui, o que é que eu tenho aqui de importante, não é? Eu tenho, por exemplo, a classe main_view, deixa eu ver se, então ela está dentro do pacote view, main_view é a interface gráfica, tá? Então, aqui onde eu estou desenhando todos aqueles componentes da tela, certo? Eu estou enviando aqui, ok? E aí, pessoal, quando a pessoa... Então aqui, pessoal, é só para desenhar os componentes, certo? Mas, quando a pessoa digitar alguma coisa, certo? Então você vai executar o presenter, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando ele simplesmente seleciona o modelo, tá? Então, quando ele seleciona o modelo, eu pego o modelo e salvo, tá? Numa variável que eu criei, que tem o modelo escolhido. Quando ele digita, vê que é um evento, né? On user input, tá? Se não for um comando, então é para ele enviar o chat para o servidor, certo? Então, ele envia, tem que ser um JSON. Então, tem outras classes aqui que vão criar o JSON para mim, certo? Bom, enfim, e a parte que está enviando para o servidor? É o arquivo, está em service, tá? IA service olama, ok? Então aqui, pessoal, é a minha comunicação HTTP com o servidor olama, certo? Eu defino aqui o cliente HTTP usando a biblioteca OKHTTP, certo? A biblioteca JSON, que é para processar JSON, ok? Certo? Um monte de código que tem a ver aqui com o modelo MVP e tal, para separação dos papéis, não é? Bom, eu tenho a tag que acessa lá o getModelList para pegar a lista, ou a função, né? O método que acessa a lista de modelos disponível para eu escolher, tá? Então ele faz a conexão e acessa essa API aqui, ó, certo? Esse endpoint da API, tá? A mesma coisa que list models. Depois eu vou ter que rever esse código tudo de novo. Ok? Então aqui, ó, ele envia então a requisição, certo? Ok? Ele vai enviando, tá? Para o servidor HTTP, certo? Vamos voltar agora, vamos ver aqui o presenter. Tá vendo aqui, ó? Chamada assíncrona ao serviço. Completable future. Supply async. Isso é para quê? Só para eu enviar justamente o chat para o Olama, certo? Informando qual é o meu modelo que eu escolhi, que é quem? Ora, o modelo que eu escolhi foi o Codilama 13, tá? Informando o meu modelo e o histórico. O histórico, pessoal, é o meu contexto, é o prompt de tudo aquilo que eu digitei, tá? Então eu estou acumulando o histórico numa lista, certo? Para que ele envie tudo. E é enviado uma chamada assíncrona para não travar a interface gráfica. Então, pessoal, eu aprendi muita coisa. Depois eu vou fazer uma aula explicando passo a passo, talvez não assim tão complexo como ficou isso aqui, mas eu vou querer explicar melhor, sabe? Detalhadamente. Mas está aqui o nosso agente de IA, ó. Eu consigo me comunicar com a IA, escolher o modelo, receber as respostas. O que está faltando? Além de ajeitar essa interface gráfica que está ruim ainda, não é? Além de ajeitar isso, eu quero que ele seja capaz de realmente editar código na máquina. Então eu vou estudar mais o modelo MCP, Model Context Protocol, para que eu informe a IA quais são as ferramentas, os tools que o meu agente tem, para que a IA possa executar essas ferramentas, para que o meu programa ele consiga editar um código aqui na minha máquina local. Pessoal, então qual é o nome desse programa? IF Coder, certo? Então nós estamos aqui, pessoal, com o nosso IFRN Coder. Já pensou, pessoal? É o primeiro assistente
virtual inteligente, né, do IFRN Canguaretama, tá? Isso aí eu posso garantir. Não sei se é do IFRN, mas do de Canguaretama tá sendo, né? Mas assim é muito simples. Eu vou ensinar vocês e aí cada um de vocês vai conseguir fazer o seu, certo? E aí, pessoal, então eu agradeço a todo mundo por ter assistido esse vídeo. Ele foi só uma apresentaçãozinha aqui do que eu tenho feito, sabe, esses dias aí. Então a gente pode realmente lançar perguntas aqui, ó. Por exemplo, defina o que? Dê uma definição aí. Defina o mar de Dirac. Defina o mar. Ele não vai saber porque esses modelos que eu baixei, eles são específicos para codificação, certo? Então, quando eu faço uma pergunta assim, ó, ele falou aqui, ó, a definição do mar de Dirac pode ser formalizada matematicamente como um contínuo de estados de energia negativa, com cada estado preenchido por um elétron, conforme descrito pela equação de Dirac, para o elétron em teoria quântica de campos, ok? A existência desses estados é necessária para exemplificar a criação e aniquilação de partículas na mecânica quântica, permitindo que as transições entre diferentes níveis de energia sejam descritas corretamente, tá? Então, não é só de código, não, que vive o homem, não. É de física também, pessoal. Tá bom? Então, vamos sair da ferramenta. Se você digitar help, ele vai lhe dar um helpzinho, ó. Nem funcionou. Funciona, é porque o cursor aqui da tela, eu preciso ajeitar essa tela, ó. Tá tudo para um lado, vou ter que botar lá para o outro lado. Aí ele vai aparecer ali a nossa ajuda, não é? O nosso help. Então pessoal, ficou feio, tá super em voga. Isso agora eu tô falando não é piada. Tá super em voga agora você criar esse tipo de interface, certo? Pessoal, eu agradeço todo mundo que assistiu. Muito obrigado, tá? Eu espero que eu consiga estimular vocês a estudar, a entender que você pode programar as suas coisas, tá? Às vezes, para você aprender algo, é melhor você ir lá e fazer. O quanto que eu aprendi e ainda estou aprendendo, só nessa brincadeirinha aqui, certo? Então, eu estou feliz demais. Estou feliz demais. Fiz o meu primeiro agente de IA, bem simples. Não faz nada. Ele só faz enviar a pergunta e pegar a resposta, né? E já teve código pra caramba. Viu? Teve código pra caramba. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. E até mais, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau.